O exercício é uma atividade ativa, portanto, demanda muita energia. A quantidade de ATP de reserva que se tem no organismo é muito pequena, só é capaz de ser utilizada em contrações que duram no máximo 3 segundos. Então, o organismo desenvolveu ao longo dos milênios a capacidade de ressintetizar o ATP. A musculatura esquelética possui um sistema muito eficiente de aproximadamente 20% de transferência de energia química do ATP em energia mecânica dos movimentos. A energia que obtemos para ressintetizar o ATP vem dos alimentos. Há 3 vias de ressíntese de ATP. Anaeróbica lática, não tendo ácido lático como produto final. Anaeróbica lática, ácido lático como produto final. E aeróbica, reações que dependem do oxigênio. O processo bioquímico que deflagra esses mecanismos é a baixa de ATP de reserva, estimulando a ressíntese. Todas as vias de ressíntese de ATP são estimuladas simultaneamente. O que determina qual delas irá participar mais é a intensidade e duração de determinado exercício, pois cada uma dessas vias possui características bioquímicas diferentes. O ponto mais importante desse tema é a mensagem de que a prática de exercícios físicos é a medida de maior impacto em saúde pública, na melhoria da qualidade de vida e sobrevida, a mais barata e com maiores evidências. Metabolismo: conjunto de reações químicas de um organismo vivo, processo geral pelo qual os sistemas vivos adquirem e usam energia livre para realizar suas funções. Catabolismo: processo pelo qual os nutrientes e os constituintes celulares são degradados para gerar energia e matéria-prima. Anabolismo: processo no qual as biomoléculas são sintetizadas a partir de componentes mais simples. 1. De que forma as reações do catabolismo e do anabolismo estão relacionadas? As reações catabólicas e anabólicas são tipicamente reações acopladas, em que a energia ATP e o potencial redutor NADH gerados pelas primeiras são utilizados pelas segundas. Como a energia fica armazenada na molécula do ATP, que tipo de energia é essa? Térmica, mecânica, química ou elétrica? A energia fica armazenada na molécula do ATP nas suas ligações fosfato, de alta energia. Assim, a energia liberada pelos processos catabólicos fica conservada como energia química na estrutura molecular do ATP. 3. Qual a função do NAD+? Que outra molécula tem a mesma função que o NAD+, nos organismos vivos? O NAD+, tem como função transportar e transferir átomos de hidrogênio de uma molécula a outra. A outra molécula que exerce essa mesma função é o FAD. 4. O que é metabolismo aeróbico e anaeróbico? O metabolismo aeróbico é aquele em que se tem a produção de energia ATP, com a participação de oxigênio. Já o chamado metabolismo anaeróbico é aquele em que a produção de ATP não necessita da participação de O2. O que é a glicólise? Quais são os produtos finais da glicólise? Em qual local da célula ocorre a glicólise? Glicólise é a via metabólica da quebra da glicose e ocorre no citoplasma de todas as células. Durante a glicólise, a molécula da glicose é degradada e convertida em 2 moléculas de piruvato. Simultaneamente, são produzidos 2 ADPs e 2 NADH. O que ocorre na primeira etapa da glicólise e na segunda? Na primeira etapa da glicólise, etapa de investimento de energia, a molécula de glicose é fosforilada e preparada para ser degradada. Para tanto, a célula gasta 2 ATPs. Ao final da primeira etapa da glicólise, uma molécula de glicose é clivada em 2 moléculas de 3 carbonos, o gliceraldeído, fosfato e a glicerona. Na segunda etapa da glicólise, etapa da recuperação de energia, são produzidos 2 ATPs para cada molécula de glicerídeo fosfato que inicia nessa etapa, sendo produzidos no total 4 ATPs. Como na primeira etapa haviam sido gastos 2 ATPs, o ganho líquido é de 2 ATPs. Cada molécula de glicerídeo fosfato é transformado em piruvato numa sequência de 5 reações, em que há também a produção de um total de 2 NADHs. O que são enzimas-chaves? Enzimas-chaves são enzimas específicas de uma via metabólica e que, em geral, catalisam reações essencialmente irreversíveis daquela via. As enzimas-chaves de uma via metabólica são também aquelas que têm as suas atividades reguladas, regulando assim o funcionamento da via como um todo. Como é regulada a via da
glicolicídio. A glicólise é regulada pela regulação da atividade de suas enzimas chaves. O ATP atua como um inibidor dessas enzimas, enquanto o ADP ativa as enzimas de chave da glicólise. 9. Qual o destino do piruvato em aerobise? E qual a importância dessa transformação? Na ausência de oxigênio, o piruvato gerado pela glicólise é convertido a lactato. Transformação. O piruvato recebe hidrogênios do NADH e o NAD+ é generado, estando novamente apto a receber os hidrogênios provenientes da glicólise. Assim, a glicólise pode continuar e a célula pode continuar a produzir ATP anaerobicamente. 10. Que classe de biomoléculas pode ser utilizada para a produção de ATP em anaerobise? Em anaerobise, somente os carboidratos podem ser utilizados como combustíveis para a produção de ATP. 11. Compare os balanços energéticos do metabolismo anaeróbico com o do metabolismo aeróbico. O metabolismo anaeróbico da glicose produz apenas 2 ATPs, enquanto que o metabolismo aeróbico da glicose produz 38 ATPs, ou seja, 19 vezes mais. 23. 12. Em que situação fisiológica, em que tipo de momento do exercício as vias anaeróbicas estão mais ativas? No exercício físico de explosão, ou seja, de curta duração e alta intensidade, estão mais ativas as vias anaeróbicas de produção de ATPs. A via anaeróbica alática. O processo pelo qual há liberação de energia para a ressíntese através da via anaeróbica alática é a hidrólise da creatina fosfato, uma molécula existente no músculo esquelético, que se constitui de uma creatina ligada a um radical fosfatídico de alta energia. A hidrólise da molécula libera energia, a qual utiliza na contração muscular. Não é usado o oxigênio e não se forma ácido lático. Essa via é envolvida em exercícios rápidos ou situações de transição imediata. Um exemplo cotidiano de exercício anaeróbico alático é atividade de curta duração. Dar uma corrida rápida para pegar um ônibus, subir um lance de escadas, carregar um objeto por uma distância curta. Demora cerca de 8 a 10 segundos, 3 vezes a mais do que o ATP reserva suporta, cerca de 3 segundos. Quanto mais prolongado, mais anaeróbico é o exercício. Depois de 2 minutos, a via aeróbica começa a se tornar prioritária. Quando você usará o anaeróbio alático? Na musculação, em provas de 100 metros, saltos, cortadas do vôlei, movimentos de soco e chute em uma luta, ou seja, movimentos rápidos que não duram mais do que 10 segundos. Se você der vários saltos seguidos, por exemplo, você sai do anaeróbio alático e passa para o aeróbico lático. A via anaeróbica lática. A via anaeróbica lática é a aceleração específica da via glicólítica com a liberação do ácido lático, que é uma molécula de piruvato modificada. A vantagem da via lática é ser mais potente, mas possui como desvantagem a produção de ácido lático. Após alguns segundos, há mecanismos que inibem a via glicólítica, como a acidose intramuscular, o lactato é reaproveitado pelo organismo. Entretanto, o H+ livre no músculo provoca acidose muscular, causando dor e queimação. A acidose também inibe a ligação entre o cálcio e a tropomiosina, ou seja, a inibição do próprio mecanismo de contração. A duração é intermediária, mais de 10 segundos e menos de 2 minutos. Para durar mais de 2 minutos, deve-se abaixar a intensidade, passando a ser aeróbico. A subida de alguns lances de escada pode ser considerada como uma atividade que demanda a via anaeróbica lática. Quando você usará o sistema anaeróbico lático? Durante movimentos intensos maiores que 10 segundos no sprint com a bike ou provas rápidas de natação, 50 metros por exemplo. É essencial que todos os esportes tenham treinos para o sistema anaeróbio, pois aumenta a resistência ao ácido lático, prolongando o tempo de execução.